SVM, Support Vector Machine, 5 passos fundamentais. Meu nome é Carlos Alex e esse é o canal DataArt. Pessoal, como a gente já disse, ciência de dados é composta por visualização e exploração de dados, computação e linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de machine learning a gente tem os modelos supervisionados. Dentro de modelos supervisionados a gente tem alguns modelos de classificação. A SVM vai nos ajudar justamente em modelos de classificação, ok? A gente também tem modelos de regressão utilizando o SVM, mas hoje aqui a gente vai focar em classificação. Passo 1 é para que serve, né? Basicamente ela nos ajuda a resolver problemas de classificação, nos ajuda a prever, por exemplo, essa transação é fraudulenta? Para qual país um turista irá querer viajar pela primeira vez? Amanhã irá chover? Esse investimento será lucrativo ou não? Ou seja, ela nos ajuda em tarefas de classificação. Passo número 2 é a separação linear. Aqui a gente fala um pouco sobre o que é separação linear. Por exemplo, eu tenho esse gráfico de dispersão aí, onde eu tenho esses pontos de dados, onde a gente consegue verificar em rosa ali são os pontos onde determinado animal é obeso e os pontos em branco onde ele não é obeso. Repara que há uma linha separando, né? Uma linha separando esses pontos de dados. Então a gente tem uma separação linear. Para o outro exemplo aqui, eu separo os aprovados dos reprovados, através também de uma separação linear. Eu separo o que é fraude e o que é uma transação normal, através de uma separação linear. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho uma única dimensão desses pontos de dados, né? Nesse gráfico aqui eu tinha duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y. Aqui eu tenho apenas uma, né? Que é a dimensão x. E aí eu tenho aqui os pontos de dados onde os brancos são não obesos e os rosas são obesos. E aqui é a mesma coisa, e etc. A separação não linear, repara o seguinte, nem tudo eu consigo separar através de separação linear. Essa daqui, por exemplo, eu tenho os pontos em branco que são os reprovados e os pontos em rosa que são reprovados. Se eu colocar uma linha separando, repara que eu vou ter muitos erros, porque tem pontos em branco ali em cima que eles ficariam acima da linha, né? Então, assim, só uma separação linear não resolve o nosso problema aqui. Imagina se eu mudar essa linha um pouco mais para cima, tudo que está embaixo ali, ó, aqueles pontos em branco que estão ali embaixo, também vão ser classificados de forma incorreta, né? Então, não tem uma única linha que separaria esses pontos aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma dimensão só, mas como que eu separaria, no caso, o rosa dos brancos aqui? Repara que não tem uma única linha que conseguiria fazer essa separação, né? Se eu coloco aqui, eu vou ter pelo menos 2 rosas aí classificados de forma incorreta. Então, como que a gente faz isso? Uma separação linear, né? Nesse caso, a gente... Se você reparar, eu coloquei ali do lado um cubo. Um cubo, nesse caso, ele é tridimensional, né? A gente, além do y e do x, eu também tenho uma dimensão z, né? Então, repara o seguinte, se eu desloco esses objetos, repara que eu não perdi a posição deles, né? Eles têm os mesmos valores, só que eu coloquei eles em uma outra dimensão, né? Aqui, obviamente, no PowerPoint não fica tão claro assim, mas com essa dimensão Z, né, com essa terceira dimensão, com essa dimensão extra, digamos assim, isso me permitiu fazer o que a gente chama de um hiperplano, né, uma linha que eu consiga fazer esse corte, né, e assim, consequentemente, separar os pontos de dados, os brancos e os rosas. Então, do jeito que estava, eu não conseguiria, né? Então, eu criei uma terceira dimensão aqui para conseguir fazer essa separação. É esse o conceito que a SVM utiliza, tá? Para fazer a separação não linear. Então, esse slide é bem conceitual mesmo, explicando aí sobre a criação de uma terceira dimensão, de uma dimensão adicional para que eu consiga fazer uma separação não linear. E o hiperplano e as margens flexíveis, isso daqui é um conceito muito importante para a gente entender aí de SVMs, porque elas utilizam essa questão do hiperplano. O hiperplano é aquela linha
mas que está em negrito, né, a linha principal ali. E o que é? Basicamente ele separa os dados e eu tenho as margens flexíveis, né, que elas são limitadas, elas são delimitadas justamente por esses pontos de dados, que a gente chama de vetores de suporte, né? Então, qual que é a ideia da SVM? O hiperplano ele vai estar no local onde ele consegue se afastar ficar mais afastado dessas margens flexíveis, né? Só que o que acontece, por exemplo, se eu tivesse pontos de dados bem perto do hiperplano, nesse caso ali, esses pontos cinza ali, ele ia classificar como rosa ou como branco, né? Eu poderia então descer, fazer a minha margem flexível um pouco mais próxima, né, do meu hiperplano, eu poderia ter mais precisão nela para que eu conseguisse classificar esses pontos de dados de uma forma muito mais correta. Só que qual que é o problema? Eu perco em performance, né? Da mesma forma que se eu afastar essas margens flexíveis e eu quiser deixar mais pontos de dados ali dentro, né? Qual que é o ponto? Eu vou ter mais performance, só que eu vou perder eu vou errar mais, né? Então eu consigo processar mais rápido, porém eu erro muito mais, né? Ou eu consigo trabalhar com esse hiperplano em outras... aqui no caso eu afastei ele um pouco mais, mas o que vai me dizer qual a posição certa do hiperplano, qual que é a posição certa das margens flexíveis? Basicamente eu trabalhar com cross-validation, assim eu vou saber se eu estou acertando ou não, né? Então aí que eu vou fazer o balanço entre performance, velocidade de processar essas informações e também se realmente eu estou acertando ou não, porque não adianta nada ser rápido e errar tudo, e não adianta acertar tudo e ter uma performance pobre, né? E falando aqui sobre o ponto lá da criação da dimensão adicional, a SVM ela utiliza muito o que a gente chama função de kernel, né? Por exemplo, aqui eu tenho os aprovados e reprovados. Como que a SVM faria a separação disso daqui? Ela criaria uma segunda dimensão, que é a Y, e essa segunda dimensão eu posso pegar esses pontos de dados aqui que estão na dimensão X e aplicar uma função dentro desses pontos. No caso, eu posso elevar eles ao quadrado, eu posso elevar eles ao cubo. Imagina se eu elevar esses, ou qualquer outra função, ou imagina se eu elevar esses pontos ao cubo, como que eles vão aparecer no gráfico? Deixa eu voltar aqui. Desculpe. Ó, aqui eu estou simulando, eu estou adicionando eles, elevando eles ao cubo, né? Cada um desses pontos ao cubo. Repara o seguinte, após elevá-los ao cubo, repara que agora eu consigo traçar o meu hiperplano, né? Meu hiperplano ali, eu já deixei ele traçado ali, aí eu consegui fazer a separação dos aprovados e dos reprovados, né? Então, é dessa forma que a SVM trabalha aí com essa separação não linear. Eu trouxe um exemplo bem básico aqui, mas para explicar como eu tinha dados que não eram linearmente separáveis, eu apliquei uma função, nesse caso eu elevei eles ao cubo, e aí isso me permitiu traçar uma linha que pudesse separar esses dados, tá? Então, dessa forma que a SVM trabalha. O kernel trick é uma função que permite elevarmos os dados para uma outra dimensão, né? Então, esse que é o truque do kernel, que é sempre associado. Quando você fala de SVM, geralmente você vai encontrar esse termo kernel trick. Então, é justamente quando vocês se lembrarem do kernel trick, se lembrem desse slide aqui. Sistematicamente, ele acha... Ele cria outras dimensões, né? Ele acha e cria outras dimensões para encontrar uma linha de separação entre os dados, tá? Tem alguns tipos de kernels, como o polinomial, o gaussiano, o RBF, o radial base function, o sigmoidal e o linear.
O RBF ele é um dos mais utilizados, ele vai trabalhar geralmente com 2 parâmetros, o parâmetro C, o de regularização, aí ele vai ser um trade-off entre performance e acurácia do modelo, tem muito a ver com aquilo que a gente falou de, às vezes você quer acertar muito mais, só que a sua performance vai ser ruim. E já o parâmetro gama, ele define o grau de influência que os registros de treinamento vão ter, né? Então, geralmente, quando você for trabalhar em RBF, se você for trabalhar com uma SVM, tanto no Python quanto no R ou qualquer outra ferramenta, você vai geralmente ter esses 2 principais parâmetros aí, se tratando do RBF. O mapa mental aqui para a gente fechar, pessoal, a gente falou da finalidade da SVM, né? A gente falou como que ela faz a separação linear, a separação não linear, né, que eu acho que é um dos principais diferenciais dela, como que ela trabalha essa questão do hiperplano e margens flexíveis, e também explicamos como que funciona a função de kernel. Pessoal, muito obrigado, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Obrigado e até logo.